projeto de lei que põe fim às saídas temporárias de presos teve o requerimento de urgência aprovado no plenário do Senado ontem. Com isso, o projeto agora tem prioridade na pauta de votação da Casa e também no plenário. A expectativa é que a matéria seja incluída na pauta depois do recesso de Carnaval. A discussão em torno do tema ganhou força após a morte do policial militar Roger Dias da Cunha, baleado em Belo Horizonte em janeiro deste ano. O autor dos disparos era um condenado pela Justiça. O texto em análise no Senado também obriga a realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime e para a autorização de regime semiaberto. A análise deverá comprovar se o detento tem condições de se adaptar ao novo regime com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade. Olha, esse negócio aí não deveria nunca nem ter existido, né? Não tem o menor cabimento. Tomara que essa lei seja revista mesmo, seja mudada, que seja extremamente endurecida. O Brasil é um dos poucos países que tem esse tipo de benefício, né, para criminosos, principalmente criminosos de altíssima periculosidade. Se você pegar as leis penais, aqui nos Estados Unidos mesmo, ainda que cada estado adote sua própria lei, mas se você pega na Europa, você vai encontrar talvez a Espanha, que tem alguma coisa parecida, Itália também, mas de um modo geral, França, Alemanha, Inglaterra, tem penas muito duras e não tem esse tanto de benefício para criminoso de jeito nenhum. E olha só, o Ministério Público Federal, viu, Ricardo, ele já se manifestou contra essa medida. Ele publicou uma nota anteontem, falando que mostra preocupação em relação a essa votação, né, que acaba com as saídas temporárias de presos, e falou que é flagrantemente inconstitucional a nota do Ministério Público Federal. Olha, me eu realmente não... Diga. Perdão, Paulo, realmente eu não duvido que seja inconstitucional, não. É por isso que o Congresso está tratando disso, para poder fazer uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para aí sim passar a valer com ter força de lei. Porque eu acho, não quero cometer nenhuma besteira e falar de algo que eu não entendo, mas eu acho que não existe nenhuma cláusula pétrea, né, a esse respeito que não possa ser mudada através de uma PEC. Eu gostaria de ser menos delicado que você e mandar o Ministério Público Federal catar coquinho, porque uma hora dessa, uma discussão que a gente está tendo com essa saída de presos é no intuito, inclusive, de moralizar esse instituto, porque ele está absolutamente desmoralizado. Um grande número de presos que são beneficiados, entre aspas, por essas saidinhas, entre aspas, esse grande número de presos não retorna, é um número elevado. E outra coisa, que fosse um só. Se você está no sistema carcerário preso e tem uma liberdade concedida por lei, você tem por obrigação voltar para o sistema carcerário. Então acabou. Um que não esteja cumprindo tal função já deixa a ação da saidinha comprometida. Então, o Ministério Público Federal tem que, me desculpe a sinceridade, o Ricardo foi delicado, falou no aspecto legal. Quem faz projeto de emenda à Constituição, senhores componentes do Ministério Público Federal, é o Congresso Nacional. Quem legisla são deputados e senadores. Os senhores não legislam porcaria nenhuma. Tem mania de legislar. Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, juízes, desembargadores adoram legislar. Eles são só intérpretes daquela lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Então, e essa questão tem que ser bem clara. Hoje é um clamor da sociedade e o Senado Federal atende a um clamor da sociedade. E, Paulo, só lembrar explicando o seu número, perdão, João, só explicando o número do Paulo, esse ano, né, como os outros também, em média, 30% dos presos que vão para essa saidinha não retornam. Desmoraliza absolutamente a saidinha. Desmoraliza absolutamente essa concessão. Não me venham diria o poeta, com chorumelas, né? Não me venham com nhenhenhen em cima disso, mimimi em cima disso. A saidinha está desmoralizada. Por quê? Porque o uso da saidinha, ele não é cumprido na sua função primeira, que diz ser a ressocialização, não é cumprido. 30% daqueles que são beneficiados sequer retornam para o sistema carcerário penitenciário, e aqui a gente fica discutindo mais uma vez sexo dos anjos, menstruação das borboletas na influência da cor do arco-íris. Não significa porcaria nenhuma essa discussão, a não ser o fato de que essa tal da saidinha está desmoralizada.
tem que colocar o bode na sala, tem que acabar com a saidinha e depois ver o que vai fazer lá na frente. E, Paulo, agora em Minas Gerais, nesse início de ano, porque tem a saidinha, né? O benefício era concedido agora no Carnaval. Sim. Mas está suspenso em Minas Gerais. Essa decisão que foi comunicada no início dessa semana pela Sejusp, que é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Ô, Ricardo, mas aí é mais imoral ainda, porque o cara tá dentro do sistema carcerário e é liberado para ir pro bloco na rua, é isso? Eu não tô entendendo. O pior é o seguinte, você imagina, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, mas que não é impossível de existir na prática. Um cara que está preso por ter cometido um crime sério durante o carnaval, ele sai para o carnaval. E as famílias e os amigos de uma vítima dele, no carnaval, ficam em casa chorando. É a mesma coisa que Susana Van Richthofen, né? Ter sido beneficiada por saidinha no Dia dos Pais e no Dia das Mães. É a mesma coisa. Não tem, é inexplicável. São 7 horas e 40 minutos.